E aí, pessoal, muito que boa noite. Mais um episódio numa quinta-feira maravilhosa. Tudo bem com vocês? Animados para mais um episódio incrível? Hoje tá demais, hein? Opa, hoje o assunto vai render aqui, viu? Vai ser divertido, dinâmico. O que você acha? Vai ser bom, vai ser bom. Galera divertida? Muito, hein? Gente, antes de apresentar aqui os convidados de hoje para vocês, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, podcast Tudo Conectado, nosso Instagram e no YouTube também, podcast Tudo Conectado. Se inscreva lá, ative o sininho para você não perder nenhum episódio. Em toda quinta-feira às 20 horas, episódio inédito, feito com muito carinho e amor para vocês. Não esqueçam de fazer os comentários, mandarem as críticas e sugestões também, tá bom? Só um lembrete para vocês, antes de apresentar aqui os convidados, quero lembrar vocês, né, que tem cupom de desconto lá no site da Doma Cabelo, podcast Tudo Conectado 10. Realizando sua compra lá, você vai ter um descontinho bem bacana. Então, corre lá e já adquira uns produtos maravilhosos para você cuidar do seu cabelo. Vamos lá? Vamos. Gente, hoje o nosso estúdio está repleto de atores, escritores, diretores. Tá assim, maravilhoso, né? Hoje nós vamos receber a Carol, o Vitor e a Tabata. Gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Gente. Olha. É a primeira vez, né? Primeira vez. A primeira vez sempre dá um medinho, né? Sempre. Primeira vez. Os Divertidamente tá aqui. A gente ainda não foi assistir Divertidamente. Nossa, muito bom. O 2 não, o 1 já assisti, mas olha. Não, o 2. O 2 aí também não. Não. Mas Galera, hoje aqui estamos resumindo aqui esse trio maravilhoso de atores. Vamos conhecer um pouquinho aí da história deles, da companhia deles, né? Eles têm uma companhia de teatro, vamos conhecer um pouquinho da companhia deles. E é isso. A gente está bem empolgado para apresentá-los, porque são talentos, né? E eu acho que vocês merecem conhecer muito bem. A gente quer que cada um conte um pouquinho. E também para falar da peça. Eu tô assim, a peça assisti, tô até então pensando, porque foi sensacional e eu já indico essa peça para todo mundo. Principalmente para você que já esqueceu, né, que aconteceram algumas coisas bem fortes aí para nós, que foi a pandemia. Então a peça retrata muito esse cenário e foi incrível, eu amei de verdade, gente, vocês estão de parabéns. Obrigada. já fico emocionado. É muito bom essa peça. Vitor, Começa com o Vitor, né? Vitor, fala um pouquinho da sua carreira, como que você começou no teatro. Vamos lá. Esse ano, 2024, se não me falha a memória, fazem 11 anos que eu sou ator. Porque eu tenho dúvida de quando eu comecei ainda. Mas eu comecei a fazer teatro na escola. Mas antes eu já animava festa, eu vestia de palhaço, fazia mágica. Era sempre... como que eu posso dizer? Eu sempre fiz alguma coisa. Mas aí teatro mesmo eu comecei em Santos, onde eu morava. Uhum. Agora eu moro em São Paulo. Mas aí comecei na escola, participei de festival... em Santos, e aí eu vim para São Paulo, me profissionalizei, e agora estou aí, né, dirigindo peças e atuando e correndo atrás do aqué, do dinheiro, pagar conta. Essa é a parte mais desafiadora, né? É um desafio, mas olha, eu gosto tanto, não do sofrimento, mas eu gosto muito mesmo, assim, e eu sou apaixonado em dar aula também. Então, antes de ser ator, eu sempre quis dar aula. Então, eu comecei a fazer letras, mas aí eu fui pro cinema, porque, né, fiz teatro, aí eu fui mais pro cinema também, para correr atrás para não ter que sair da área, mas não necessariamente fazer só teatro, mas às vezes uma direção, às vezes atuar num filme, ou às vezes fazer uma produção, trabalhar dentro da área, não, às vezes não com teatro, mas dentro da área artística. Sim. Dando aula de teatro, oficinas, por aí vai. Mas uma coisa que... Então, plano A, ator, plano B, diretor, plano C, professor, mas acho que desde sempre eu nunca quis fazer outra coisa. E aí, hoje, conseguir fazer e continuar fazendo, eu fico muito feliz. Então, acho que é um pouco isso. Um pouco de tudo.
E você, cara, como que você começou na sua carreira artística aí? Ai, então, é engraçado que é mais ou menos como o Vitor fala, né? Sempre teve em mim, sempre fiz muita coisa. Então, eu lembro na escola eu já fazia teatro, eu era aquela pessoa que via assim, nossa, oportunidade de fazer teatro, quero, né? Sempre estava Então, envolvida. sempre. Coitada da minha professora de arte na época, maravilhosa, dona Ruth. Ela sempre tinha algum projeto, assim, e eu sempre me enfiava em tudo, eu obrigava meus amigos a participar. Então, eu já era aquela pessoa que juntava todo mundo para fazer peça na escola. E aí, eu entrei no mercado de trabalho, eu sou professora, tenho algumas formações em licenciaturas, e hoje eu trabalho em escola internacional, sou professora de arte numa escola internacional. E aí, em 2022, eu tava assim, já tinha passado muito da pandemia, né, e eu falei assim, não, eu preciso fazer teatro de uma vez, porque eu tinha feito na escola, montava algumas peças, assim, depois quando fui trabalhar também montava com os alunos, com as outras professoras em algumas datas, mas tinha uma necessidade muito grande de ir fazer teatro, e aprender a fazer teatro mesmo. E aí, em 2022, eu entrei na companhia Epílogo, que foi onde eu conheci o Léo, que hoje é meu sócio no Quimera. Léo, beijinho. Não sei pra que câmera eu olho. Léo, te amo, sócio. Eu gosto de você, Léo. Eu gosto de você. Aí eu conheci o Léo e a Tabata também. A gente entrou na mesma turma em 2022 no Epílogo. E ali eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer, assim. Então, hoje eu tenho os dois trabalhos, né? Eu trabalho na escola e amo meu emprego, amo meu trabalho dentro da escola. É o que me mantém, assim, financeiramente e também preenche outros lugares, porque trabalho com arte o tempo todo lá. E o teatro, né? Então, em 2022 a gente fez a primeira peça lá na Epílogo. Aí, ano passado, eu falei pro Léo, vamos pegar esse texto e vamos produzir? Ele, vamos. A gente não sabia como, mas a gente fez acontecer. Aí, o nosso primeiro texto a gente foi, levou pra frente, e aí surgiu o Quimera. Então, o coletivo Quimera de Teatro Independente surgiu daí, da nossa vontade de levar pra frente uma coisa que a gente tinha feito junto com uma outra companhia, né? E estamos aí, crescendo cada vez mais e buscando caminhos para viver também disso, né? Tanto eu como o Léo temos outros trabalhos, mas a arte é um caminho para nós, é o que faz respirar, sabe? Sem isso, a gente seria duas metades andando por aí, né? Legal. Faltaria um pedaço grande, eu acho. E você, Tabata, como que você iniciou aí sua carreira artística? Então, que arte abrange muita coisa, né? Eu comecei na música. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, porque meu pai era músico também. E aí, eu nasci já nesse ambiente. E eu lembro que eu tinha 5 anos de idade, eu entrei numa escola de música, porque na minha escola, de fato, eu tava na primeira série, eu tinha, acho que 5 anos, 6 anos. E a minha professora de flauta doce, que geralmente a gente tem na escolinha, né? Sim. Ela falou, essa menina não tem paciência pra aprender partitura, mas ela tira tudo de ouvido. Olha. E aí ela foi falar com meu pai, falou, acho que você deveria botar essa menina num conservatório, porque talvez tenha alguma coisa aí. E aí eu entrei com 6 anos na aula de piano, e aí nunca mais saí. Então terminei os 10 anos, fiz 10 anos de conservatório, e sou apaixonada, eu fiz piano clássico. E aí, quando eu saí, eu fui pra faculdade, eu tive que sair, porque eu sou do interior de Minas, uma cidade que tem, assim, 60 mil habitantes. E aí, eu tive que sair porque eu não tinha universidade lá. Então, eu fui pra Universidade Federal de Viçosa. E lá, ao mesmo tempo que eu tava fazendo o meu curso, que é um curso completamente de negócios, que não tinha nada a ver com arte, porque não era um sonho possível pra quem tava no interior de Minas. Então, eu nem cogitava fazer faculdade de música. Então, eu fui pra um curso que chama Secretariado Executivo Trilingue. E, em paralelo, eu tava buscando coisas pra fazer na música também. Então, fiz parte de um coral durante 4 anos. E aí, no coral foi onde eu aprendi tudo que eu sei de canto hoje. Fui pianista desse coral também. Tive várias bandas na faculdade. Uma delas, a Maldivas, que era a primeira banda de mulheres que foi pra vários festivais. A gente ganhou vários festivais, tipo, o primeiro lugar, enfim. E aí, então teatro pra mim não era uma coisa que eu pensava, porque a música era o meu lugar quentinho, tava confortável. E aí eu vim pra São Paulo. Depois da pandemia, vim trabalhar aqui, trabalho numa ONG voltada pra empreendedorismo. Mas eu sempre tive essas duas metades, assim, na verdade não digo metade, eu acho que é muito a pluralidade em si, porque a arte ela é muito plural, né? E aí eu queria vir pra São Paulo sozinha.
né, com 21 anos, falei, cara, eu preciso arranjar amigos para além do meu trabalho, como é que eu vou sobreviver? E aí, a minha mãe sempre falava comigo também sobre teatro. Eu falei, por que não agora, né? Tô aqui numa cidade nova, ninguém me conhece. E aí, eu fui buscar o teatro. Então, eu comecei no estúdio de treinamento artístico, o ETA. Fiquei 6 meses lá. E depois eu fui pra Companhia Epílogo, que foi onde eu conheci a Carol também. E aí, a partir daí, começamos também no teatro. Mas com um pouco menos, né? Eu tenho só 2 anos e meio de teatro. E talvez 24 anos de música, que é o que eu tenho de idade também. Mas é isso. É que legal que casa muito, né? A música com a atuação, né? Então dá... Cara, super. Eu não achava que isso era possível, porque eu pensei, são coisas separadas. Só vou conseguir botar música num teatro que for musical. Tanto que quando eu entrei no estúdio de treinamento artístico, era pra teatro musical. E quando eu fui pra Companhia Epílogo, aí eu falei, cara, agora eu não vou ter como fugir, vai ter que ser... Vamos trabalhar a atriz que existe em mim. Só que aí, coincidentemente, a primeira peça que a gente fez foi sobre uma pianista. Então, eu acabei... Na minha primeira peça que eu fiz, eu já consegui levar o piano junto com o canto, Legal. junto com a atuação. Depois fizemos Gota d'Água, e aí foi a primeira vez que eu dirigi um musical. Então, assim, desde o início, no teatro, eu consegui casar as duas coisas. Muito legal. Sem contar que é lindíssimo o piano, né? Muito bonito. Gente, o interessante aqui, deixa eu comentar já aqui, a peça que você fez, a pianista, foi justamente a peça que a Carol escreveu, né? Aqui Jazz. Isso. É isso? Cá, conta um pouquinho pra gente, como que você escreveu essa peça? Você já tinha escrito alguma peça antes? Essa foi a sua primeira peça? Uhum. Então, ai, tô com a garganta ruim, gente. O Aqui Jazz foi a primeira peça adulta, assim, que eu escrevi junto com o Léo. E foi justamente nessa proposta que a Companhia Epílogo tem, da gente entrar lá e aprender a fazer teatro fazendo. Então, o nosso diretor lá, o Lucas Papi, ele sempre fazia isso do grupo escrever o texto que queria levar pro palco, né? Uhum. E aí, conversando ali com o pessoal que tinha formado naquela turma, ele achou essa oportunidade de falar assim, não, vamos pensar numa história que acontece num bar de jazz e tal. E as pessoas que estão indo lá para assistir esse show dessa pianista, cada grupo tem seus problemas ali, não sei o quê. E a gente foi meio que dividido em núcleos. E aí ele falou assim, cada núcleo traz um pouquinho, pelo menos uma cena, pra gente entender que caminho a gente vai construir essa história. Aí eu lembro que na quinta-feira seguinte, eu cheguei com 15 páginas e o Leonardo com 20. Eita! Nossa! Meu Deus, uma Só série. Só do meu núcleo e dele, né? Dava pra fazer uma novela. Impressionante. Aí a gente fez a leitura, né? E ele falou assim, nossa, que tá muito legal, dá pra fazer muita coisa com isso. E o resto da galera, vocês fizeram alguma coisa? E ninguém tinha feito. Ele falou assim, então, vocês grudem na Carol e no Léo, escrevam aí e se virem. A gente, meu Deus, né? Aí foi Que assim, responsa, que é tua. sexta, sábado, domingo, eu e o Léo conversando com todo mundo. Então, o que você pensou, o que você quer fazer, não sei o quê. Eu sei que segunda tarde, assim, a gente enviou pra ele pronto 70 páginas de texto. Nossa! Trabalhou, hein? Caramba, gente. Uma Porque a peça, gente às já vezes, de vinha- 1h30, tem cerca disso. Por aí. Nossa. Geralmente é 1 minuto e meio por página. Por aí. Tudo E depende, né? aí, e aí a gente entregou essas 70 páginas, né, com a história, porque eu já gostava muito de escrever, né, uma das minhas formações é em letras. Então eu sempre escrevi muito. E o Léo já publicou muito livro também. Uhum. Ele já tem acho que uns 5 livros publicados, se eu não me engano. Então a gente meio que deu um casamento muito bom ali, porque a gente também tem uma particularidade na escrita muito interessante, que é trazer problemas sociais a rodo, assim, né? Vocês assistiram Praça do Sol, Sim. vocês viram isso. Sim. E todos os textos que a gente traz tem muitas questões, assim, sensíveis, né? E do mundo contemporâneo, da sociedade que a gente vive, não é nada que não se fale mais ou que tenha mudado muito de uns anos para cá. E aí a gente escreveu Aqui Jazz nessa base. Então era a história de uma pianista que está na estreia dela ali, e cada grupo que vem para assistir tem suas questões. Então tem uma mulher mais velha que namora um cara mais novo, tem um casal que está num relacionamento extremamente abusivo, tem uma menina que descobre que está grávida, e ela vai contar pro namorado, e ela fica naquela coisa de quero ter esse bebê ou não, né? Uhum. Então são muitas discussões que vão acontecendo ali e as histórias vão se entrelaçando. E aí foi isso, assim, foi dessa forma que a gente escreveu Aqui Jazz. Eu acho que foi uma excelente estreia pra nós, porque a gente lotou, assim,
algumas sessões, e aí a gente até fez de novo depois pelo Quimera, então eu tenho um amor enorme pelo Kid Jazz. Não, e uma coisa muito interessante é que, assim, foi a sua primeira atuando também, né? Foi. E aí, ela adora fazer coisas fáceis. A primeira vez ela atuando, ela bota a gente pra fazer uma cena de abuso, de estupro. Beijos Questões, e beijos. Exato. E assim, tinham cenas muito difíceis, então pra gente gravar. Tinha. Imagino. E aí foi muito engraçado isso, porque eu sou sempre essa pessoa de, nossa, que negócio difícil. Vou fazer. Ela Aí- gosta do difícil? Quantos medo atores do- tem hoje na companhia? No total, no coletivo, a gente tá com mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Se a gente for pensar em atores, produção, os 3 grupos que a gente teve esse semestre, dá entre 30 e 40 pessoas, mais ou menos. É bastante gente. E assim, pode chegar lá zerado. Tipo, nossa, nunca fiz teatro, não sei nem como é que faz, que vocês... Sim, a gente tem alguns grupos diferentes, né? Então, a gente tem o grupo do coletivo, que são pessoas já com um outro tipo de perfil, né? Uhum. Que estão ali não só para atuar, mas que também vão escrever, vão dirigir, vão fazer luz, vão fazer som, vão criar a peça realmente do zero, ou às vezes de algum texto que a gente já tem meio pronto, a partir de alguns estudos que a gente faz, né? A gente tem um grupo de montagem, que é uma oficina de teatro, então a gente ensina da maneira como a gente aprendeu, que é fazer teatro fazendo. Então Sim. a gente vai auxiliando essas pessoas que muitas vezes vêm de uma escola de teatro já mais tradicional, ou que vem da palhaçaria, ou que nunca fizeram teatro. Então é um Sim. lugar que junta todo mundo ali, e a gente vai construindo esse texto com esse grupo que vai se formando. Então eu e o Léo, a gente vai fazendo já os ajustes ali que precisa e vai formando o ator de cada um ali. E é muito interessante, que a gente teve um grupo agora que fez Os Leais, né, que foi a primeira peça de um grupo de montagem que a gente teve. E dali eu já vi algumas pessoas que entraram de um jeito e estavam saindo de outro. Eu falei assim, nossa, essa pessoa teve uma evolução muito legal. Porque às vezes você fica muitos anos numa escola de teatro, tem um padrão muito Sim. específico de performance, né? E aí quando você se vê no desafio de criar seu personagem do zero, sem muita interferência da direção, sem a gente dar muito passo a passo, e a pessoa tem que correr atrás de referência, estudar e ver outras coisas, e aí ela se sente desafiada mesmo, Uhum. fazer alguma coisa que não existe, né? Sim. Porque se eu pegar, sei lá, uma peça tradicional que já existe, eu tenho referências no YouTube, por exemplo, eu posso assistir um Como filme, que ela eu tenho fala, aquele né? personagem ali. Mas se eu criei do zero, né? É você E aí mesmo. eu tenho alguma direção para isso, tem um trabalho maior que o autor tem que fazer. Então eu vi, assim, uma curva de evolução de algumas pessoas no grupo de montagem que foi E muito teve legal. gente que você falou assim, ai, tadinho, não dá jeito, não dá pra ser ator, Ai, vai fazer outra coisa. eu acho... Ai, olha, eu não realmente. gosto muito de Tem? dizer isso, assim. Tem. O Vitor, não, pela... Não, mas é que assim, Ele vai falar, tem, ó. melhor não responder Colega. essa questão. Mas acho que, assim, sendo muito política, e também não é uma mentira que eu vou falar, o teatro é um espaço para todos, né? Uhum. Não, assim, Então, eu também acredito nisso, mas vocês todos falaram aí de experiências que vocês vieram muito já desde sempre, né? É meio que tipo assim, nossa, eu nasci ator mesmo, foi desde o começo essa coisa do drama, da arte. E eu acho que é muito isso mesmo. Quem quiser aprender, que aprende, e o teatro, com quem eu já conversei, é muito libertador, para te ajudar a deixar de ser tímido, ou para te ajudar numa entrevista de emprego, sei lá, o que a pessoa quiser fazer, né? Uhum. Mas eu acho que atuar, né? Tipo É assim, muito... Atuar, eu acho que é muito complicado. Eu acho que... Eu sempre falo que não existe ator bom ou ator ruim. Existe atores e atrizes preparados e despreparados. eu, por exemplo, não conheço, acho que tem atrizes tão ruins, atores tão ruins. Mas aí é que tá. Eu acho que o preparado e não preparado é melhor do que falar bom ou ruim. Por quê? Porque uma pessoa que está preparada enquanto a pessoa estudou, ela sabe o que ela tem que fazer, às vezes a pessoa não é tão boa. Tá. Mas você vê que teve um trabalho corporal, imagético, o que seja, para a pessoa chegar naquele personagem, pro ator ou atriz chegar naquele personagem, às vezes não, é isso, não é tão bom. Mas teve um Conseguiu trabalho. entregar Exato. a construção Só dela. que às vezes tem pessoas que estão despreparadas enquanto conteúdo mesmo. Não tô falando nem de aula de teatro, tô Sim. falando de Uhum. vida. Sim, De vida mesmo. Ai, não gostei. Mas às vezes você não sabe por que você não gostou. entendi. Mas é que você não me agradou. E eu acho que tem muito a ver com isso. Assim como pessoas que nascem em São Paulo e começam a fazer teatro em São Paulo, são pessoas completamente... Eu sou do litoral, é diferente.
tem gente que é do interior, é completamente diferente. E eu não tô entrando no quesito nem sotaque, nem isso, porque eu acho que isso não precisa ser abordado. Sim. Quer dizer, é bom ser abordado, mas eu acho que isso não é uma discussão de você tem que ter uma coisa padrão São Paulo-Rio, que foi sempre muito Sempre foi, né? questionado, até novela, saindo um pouco do teatro, novela mais, né? Mas eu acho que tá nesse quesito, assim, da sua história. Viver numa cidade grande, você, daqui até ali, são 3 quilômetros, 40 minutos, isso aqui é um absurdo para quem às vezes é do interior. Então, até isso, às vezes, conta para quem é o ator, quem é a atriz que você é, entendeu? Então, eu acho que vai muito da sua bagagem, da sua história, dos seus problemas, querendo Também, ou não. né? Acho que os problemas é o que traz mais bagagem, às vezes, pro ator. Questões relacionadas à vida dela mesmo. Que, às vezes, o teatro é uma libertação. Não libertação, mas é um lugar saudável, um lugar que ela pode trabalhar questões dela. E, ao mesmo tempo, se não tem questões, você cria outras e vai criando. Sim. Então, eu acho que criar um personagem, ser bom ou ruim, tá além do que agrada ou não, entendeu? Eu acho que é muito dessa preparação. Por isso que eu fico incomodado com muitos diretores aí, porque acha que, às vezes, a atuação... Isso é minha opinião. Eu acho que a atuação vai além de você ver um texto, ler um texto, Ou até trabalhar um decorar, texto. né? É o decorar. Decorar é... Eu falo memorizar, porque eu acho que decorar é uma caixa muito fechada. Mas mesmo memorizando o texto não é nada para o teatro. Não é nada, porque... Por que eu quero dizer isso? Porque existem várias pesquisas que o texto, a atenção do público é 20%. Uhum. A boca está muito pequena para o público do teatro. O corpo é muito maior. Então, o trabalho corporal, às vezes eu acho que é muito mais importante do que a própria fala. E aí eu faço, às vezes, muitos trabalhos sem texto, só de olhar, de toque, de coisa. Eu acho sensacional. Até para a pessoa ter uma liberdade também. Porque Sim. às vezes a pessoa tem questões a gente não sabe. Questões corporais mesmo, do toque, né? De um abraço. Às vezes o abraço, a pessoa abraça só aqui, só em cima. O resto do corpo tá todo para trás, assim. Eu acho que isso vai muito desse trabalho também. De você entender, e aí muitos diretores ou professores deixam o ator e a atriz muito desconfortável, e aquele abraço não vai rolar porque a pessoa não se sentiu confortável naquele ambiente. Então é muito também o trabalho... Por isso que eu pago um pau para quem faz psicologia e trabalha junto ao teatro isso, porque é muito psicológico. Teatro não é terapia, mas é terapêutico. Eu adoro essa frase. Mas para ser terapêutico, você precisa trabalhar suas questões. Então você ter um grupo, você estar no coletivo, você trabalhar com pessoas, você tem que estar muito à vontade. E eu não tô falando de intimidade, vou fazer uma cena de abuso, como foi a questão do Aqui Jazz, abuso, tô nem falando disso. Tô falando, às vezes, um simples abraço, um simples pegar na mão. Cada um pega de um jeito. Mas é esse trabalho, eu acho, que é muito delicado. Hoje, no Quimera, as pessoas que procuram, né, são pessoas que querem ali trabalhar, assim, ser atores, atrizes, ou tem pessoas que querem mais trabalhar alguma coisa mais interna, sei lá, trabalhar ali um desenvolvimento pessoal, né? Destravar. Olha, eu tenho recebido pessoas de vários jeitos, assim. Tem gente que fala pra mim, nossa, assisti a peça, tô morrendo de vontade de fazer, mas morro de vergonha. Relaxa, vem com a gente que a vergonha passa. Em algum momento, a gente vai construindo essa coisa de estar à vontade no palco. Isso se constrói também, né? E aí você vai quebrando essas pequenas barreiras, mas é muito aos poucos, é um trabalho que você vai fazendo ele evoluir. E tem pessoas também que já vêm de outras escolas que falam pra mim, nossa, gostei da proposta porque eu tenho a liberdade de criar um texto. Ou eu quero aprender a trabalhar um pouco mais com produção e direção, eu tô vendo que vocês dão essa brecha. Então, assim, eu tenho pessoas que têm zero contato com o teatro, que vêm procurar a gente porque viram alguma coisa e gostaram. Tem pessoas que sempre tiveram aquela vontade de fazer e nunca tiveram a chance e encontram na gente uma chance de fazer. E tem pessoas que já estão no teatro há muito tempo e que falam, nossa, mas é engessado a escola que eu tô,
ou, quero trabalhar coisas diferentes, tenho uma ideia de texto, tenho uma proposta, quero fazer alguma coisa assim. E é muito legal porque esse grupo ele vai se formando, vai entrando numa simbiose ali, que a gente vai vendo o grupo trabalhando junto. E é muito interessante. Esse semestre no grupo de montagem, a gente teve um menino, o Luca, é um barato, porque o Luca nunca tinha tido contato com o teatro, né? E justamente, a peça que a gente foi montar era uma história que falava de uma família muito rica durante a ditadura militar no Brasil. Uhum. E a história dessa família desmoronando ali porque iam descobrindo sujeira por baixo do tapete, né? E eu pedi um trabalho de pesquisa para esse grupo. Eu falei assim, olha, pesquisem a vida de alguém que sofreu na ditadura com tortura e tudo mais e tragam isso pro palco para mim, né? E na hora que ele foi dar esse monólogo, ele estava totalmente travado ali. A gente foi conversando e provocando e tentando trazer. E quando eu vi ele no palco apresentando a peça, eu falei, nossa, eu não acredito. Mas foi porque teve aquele momento de provocação ali que eu sabia o limite. Eu acho que isso é muito importante em quem trabalha com o teatro. Ou você sendo professor, porque eu sou professora dentro de uma escola, também dou aula de teatro na minha escola, mas quando a gente está com um grupo de adulto, adolescente, né, pessoas mais velhas, é um pouco diferente. Você tem que ter essa noção do limiar entre o que a pessoa consegue fazer até ali e o que você consegue ir empurrando para ela fazer um pouquinho mais, cada dia um pouco mais. Porque tem coisas que assustam, né? Tem alguns professores, diretores que assustam, que bota você ali no palco e fala, vai. Se vira. Você não pode ter vergonha, não pode ter pudor, não pode... Pode sim, você pode, deve vir do jeito que você é. Porque as pessoas não Tem são que ir com iguais, jeitinho, né? Não pode também. As pessoas não são iguais. Tem gente que fala mais, tem outros que falam menos, ou é mais quieto, né? Sim, e aí você tem que entender esse limiar. Tá bom, você consegue ir até aqui hoje, mas amanhã a gente vai dar um passinho a mais. E outro, até que você chega no palco e brilha. Eu vi isso, sim. Legal. Mas deve ser muito gostoso, gratificante você vendo esse muito processo bom. de evolução, Sim, né? E a muito pessoa legal. quebrando essas barreiras, né? O dos outros e o nosso, O né? nosso. Porque a gente passou muito por isso também, como atrizes e... Cara, eu acho Você que... mesmo, né? Você passou a vida inteira tocando Exato. piano, música e tal, e de repente você teve que ir para um palco para atuar. Né? Acho que tem uma diferença, por mais que você, não sei se você não tem cara de tímida, né? Mas eu já fui muito. Já E foi? vocês foram falando, eu fui lembrando que quando eu era pequena, eu era Tinha aquela vergonha. criança que não era nem vergonha. Eu era aquela criança maldosa que me dava um beijo, eu limpava. Ai, meu Deus, que E a terrível. minha mãe ficava, pelo amor Era uma de criança Deus, garota. sonsa. E aí... Então você não era tímida, você era sonsa. E aí eu lembro que a minha mãe tinha me colocado na aula de teatro quando eu era bem pequenininha também. Não foi uma coisa que, enfim, perdurou por muito tempo, mas eu sei que me ajudou. De alguma forma, eu saí uma outra pessoa. E hoje, eu entrei no teatro pra, de novo, fazer amizade, pra testar um negócio novo. Nunca foi pensando, o que o teatro pode me ajudar na minha carreira, por exemplo. Mas hoje eu vejo que... Cara, tem tantos benefícios, assim, você realmente não precisa fazer teatro só porque você quer ser ator ou atriz. É porque são muitos benefícios. Então, capacidade de improvisar. Quantas vezes, em qualquer área da tua vida, que você tem que se virar nos 30, Verdade. né? Comunicação, criar rapport. Gente, a facilidade de se conectar com o outro quando você... Gente, Ai, eu adoro. Então, aí a galera da arte e o corporativo aqui, né? Mas Eu sou muito teatro. Ai. Faz música, eu fico... Nossa, pessoa, né? Nossa, eu só faço Pessoa extremamente... E ela é de piano clássico, entendeu? Não, Que o E negócio depois não foi é pra bagunça. jazz. O jazz é mais legal que Não, clássico. e ainda foi pra jazz. Não, mas assim, só pra dar, às vezes também tem gente que tá escutando e não sabe. O rapport é aquela capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro e, de alguma forma, se adaptar ao seu público, seja ele uma pessoa ou mais, pra que aquela pessoa te entenda melhor. Nossa, Olha. maravilhoso. É. Mas o teatro, a gente faz isso É eternamente, isso, né? exatamente. Isso é um conceito que é muito corporativo, mas que pra mim é 100% teatro. É bem corporativo mesmo. É interessante você levar pra arte, né? A galera da arte mais desprendida. Não, mas olha só, o conhecimento que o teatro traz, né? Em todos os sentidos. Então, é que nem a Tabata falou, não justamente quando você vai fazer teatro porque você quer ser ator ou atriz. Mas, traz um conhecimento tão grande, né? Sobre vários assuntos, sobre várias coisas, traz conexões tão grandes com as pessoas, né? Com a cultura no geral. Mas eu acho que o teatro é uma área que tem mais áreas
do que qualquer outra. Porque muitos atores e atrizes que chegam hoje já têm ou uma faculdade ou uma profissão outra, né? Que a pessoa às vezes é atriz e ator, mas tem muitos advogados. Acho que a profissão que mais tem é advogado e advogada. Acho que é o que mais tem advogado e advogada. E tem de tudo, assim. Muitas profissões querendo uma não timidez ou algo do tipo, mas muitos porque são atores e atrizes, mas tem uma outra profissão. Então, a gente acaba abraçando muita coisa. E quando se trata em companhia independente também, em coletivo, eu tenho uma companhia de teatro. Só que eu não faço muitos cursos. Agora a gente vai fazer. Mas você perguntou a questão das pessoas que chegam e tal. Lá são mais atores, mas também, nossa, tem advogado, tem gente que trabalha em ONG, tem gente que é psicólogo, tem de tudo. E isso tudo agrega para os outros, para nós. Eu acho que isso é muito bom, né? E tem um diferencial do Quimera também, que uma coisa que bate muito para mim, pro Léo. Primeiro que nós temos o nosso trabalho CLT, né? Ele trabalha com marketing, eu trabalho em escola. Que sonho. Então a gente já tem essa questão de que estamos no mundo do trabalho há muito tempo. Então quando a gente pensou em abrir o Quimera, né, e trazer ele para as pessoas, a gente tinha sempre essa preocupação muito grande de ser algo realmente sério, né? Tem muitas pessoas que têm aquela coisa do talento artístico e tal, quero fazer, mas ela não consegue dar um passo para frente porque falta organização, né? Então, assim, óbvio que temos problemas, tem horas que a comunicação não bate, né? E aí, estando num coletivo, é justamente esse lugar que a gente quer chegar hoje, né? Tendo esse grupo muito bem formado para que cada um traga ali suas habilidades, além do teatro, trabalhando junto conosco. A gente teve uma reunião essa semana junto com a Tabata também, então ela está trazendo coisas do mundo corporativo muito para dentro do coletivo para a gente conseguir ter uma organização melhor, né? Isso é uma outra coisa que... eu adoro juntar várias coisas num lugar só. Acho que é a beleza da diversidade mesmo. Até olhando para habilidades, para áreas, etc. Quando eu tava nesse coral lá na universidade, eu lembro que chegou no meu 4º ano de faculdade, eu falei, cara, como é que eu faço pra juntar essas duas coisas que eu amo muito, negócios e arte? E aí eu resolvi fazer o meu TCC, que era o tema de como você implementa a gestão estratégica dentro de grupos artísticos. Porque um grupo artístico, no final das contas, ele é uma empresa também. Com certeza. Então você tá ali, a pessoa, como o Léo e a Carol começaram, deram a cara a tapa, são fundadores. Sim. E muito porque eles são a parte criativa, né? Tenho facilidade em escrever, tenho facilidade em ensinar, portanto, acho que a gente consegue abrir alguma coisa aqui. Mas para isso escalar, realmente precisa ter organização e ter toda uma estratégia por trás. Sim. Então, a sua formação, a faculdade que você fez foi em negócios? Tem muito de negócios. Ela é como se fosse uma relações internacionais voltada para negócios. Mas tem uma coisa na universidade, principalmente federal, que é Movimento Empresa Júnior. A gente aprende, como estudantes, a construir um negócio. E aí, basicamente, vim de lá, o meu conhecimento, assim. E aí, a gente tá querendo trazer isso pro coletivo Quimera também. Então, tem que olhar pra cultura, tem que olhar pra time e organização, responsabilidades, pra não virar a casa da mãe um CNPJ. Né? Isso, Tem que pensar como uma estrutura total. Até pra funcionar mesmo, escalar, como você disse. Porque senão tende a virar... negócio fundo de quintal, assim, da e forma também, mais, né? exato, a gente estava até conversando antes aqui, que a gente, quando imagina algo assim, para sonhar grande e deixar legado, você tem que construir um negócio que independe de você, no final. Porque para perdurar durante muito tempo, daqui a pouco você vai sair, e aí vai continuar, porque você criou uma estrutura que era capaz de ser independente. Isso é bem legal. E tem muita coisa que vai além de uma peça de teatro, às vezes. Juntar o terceiro setor, que aí você também juntar a escola. Eu acho que a pior coisa é ver uma escola que não tem aula de teatro. E não porque eu faço teatro. É pelo desenvolvimento da criança ou do adolescente. Sim. Porque eu senti uma necessidade. Porque eu comecei a estudar teatro numa escola... Mas as escolas têm hoje aula de teatro? Porque a minha mesmo, na época que eu estudava, não tinha. Nunca até Depende cheguei. muito da escola. Acho que é muito pouco, né? Eu acho que Ainda é muito tinha pouco. que ser implementado escolas particulares tem, mas não são todas. Na escola pública e estadual, não tem nada. O que tem são professores que têm a iniciativa, às vezes, de uma feira... Como que fala? Feira de...
do Feira de países. Ciências, Feira Cultural, É verdade. Festa das Nações. Festas das tem- Nações. Às vezes tem peça de teatro, mas são professores que têm iniciativa. Eu, em 2018, eu teve uma coordenadora de uma escola que dava aula de história em outra e falou assim, ó, os alunos criaram uma peça sobre bullying e também é muito do que eles querem falar também, né? Sim. Então isso é muito importante para o aluno também. Então uma peça sobre bullying, fala isso, aquilo, mas eles estão desistindo porque tá muito difícil. Você não pode ir lá dar uma direcionada, fazer alguma coisa para eles não desistirem? Eu fui e era Festa das Nações também. Eles pegaram um país ou alguma coisa assim. E a gente apresentou muitas sessões, muitas coisas, muitas apresentações para os alunos, para os pais. E foi muito importante para eles. Então, acho que esse desenvolvimento vai também além do palco também. Começa na escola, começa nisso tudo. E a escola, na verdade, a maneira que a gente pensa a educação, né, falando como professor agora, ela é muito complexa porque ela vê a arte como duas coisas. Ou para o ensino de efemérides, ou seja, datas comemorativas, ou como uma forma propedêutica. Ou seja, vou ensinar arte porque eu quero chegar em tal lugar. Né? Vou ensinar a criança a desenhar porque eu quero que ela lá na frente escreva. E, na verdade, o caminho tem que ser inverso. A arte ela tem que permear todos os processos humanos, né? Então, hoje eu sou atelierista numa escola internacional que tem uma base muito forte de educação progressista mesmo. E a gente tem esse pensamento de que a arte permeia a aprendizagem do ser humano para sempre. Uhum. Então, se hoje eu pego uma criança de 3, 4 anos que está desenvolvendo o desenho, à medida que ela se desenvolve, ela consegue desenvolver outras coisas. Então, o que é quando eu olho aqui que eu vejo, sei lá, a letra O? Isso aqui é um desenho que tem um som. Entende o caminho que o meu cérebro tem que fazer para entender isso? É um símbolo que tem um significado, né? E a criança, quando ela não tem o hábito, né, de desenhar e entender o mundo de uma maneira abstrata, para ela isso, fazer essa ligação, essa associação mesmo de imagem, som e palavras e tudo mais, é muito mais difícil. Então a gente começa sempre através da arte, através do desenho, através da música. A criança canta, ela dança, é muito próprio do ser humano isso. E aí aos poucos a escola vai tirando, porque ela entende que isso é algo menor, né, e não deveria ser. Porque faz parte da formação de uma forma geral, e principalmente pela questão do senso crítico, né? Sim. Você analisar uma obra de arte, você assistir uma peça e conseguir conversar sobre ela, tudo isso é formação de senso crítico, e aí a gente consegue ter pessoas numa sociedade que estão vendo ali na internet milhares de coisas, e elas conseguem selecionar melhor o que elas estão vendo. Não são pessoas passivas, né? A arte tem essa função, principalmente dentro da escola, que não deixar um ser humano ser passivo para tudo que ele vê, para tudo que ele assiste, que ele escuta, que ele saiba questionar, Sim. que ele saiba criticar. Então, eu vejo isso muito dessa forma. A escola ainda entende a arte como algo que é para preparar para alguma coisa, ou para distrair, ou para um momento mais tranquilo do dia, né? Que, então não pode desenhar agora. E não deveria. Deveria ser algo que... Tá na rotina mesmo, exato, né? que permeia o processo de ensino-aprendizagem o tempo todo, né? E uma coisa que é discutida até hoje passamos por uma pandemia, a gente esquece disso. Passamos por uma pandemia. E aí tem várias frases, várias pessoas que falam e até hoje falam sobre você sem um YouTube, você sem uma televisão, você sem uma série, você sem peças de teatro gravado online no Zoom, etc, etc. Ai, falei marcas, né? Nossa. Mas assim, sem tudo isso, você não conseguiria acordar, tomar seu café, olhando pra sacada. Depois você vai trabalhar online, se trabalhar, vai trabalhar online e vai dormir. Você com certeza viu um vídeo. Você com certeza viu, às vezes, alguém no TikTok mesmo, fazendo alguma... qualquer coisa que seja. Você viu algo que é cultural. Ou saindo das redes, um livro foi escrito por alguém. O livro é uma história. Peças de teatro também, que eu amo ler peças de teatro. Não só fazer, mas ler peças de teatro. Isso tudo é cultura. Então, assim, que a cultura é isso, que a cultura é aquilo, bibibi. Como que passa? E aí, né, muito
nós três estarmos aqui tem a ver com a pandemia também, que foi a peça, né? Que a Carol escreveu, a Tabata fez a direção musical e eu dirigi a peça, que está em cartaz hoje. Que fala sobre a pandemia e não fala sobre a pandemia. Vocês assistiram, vocês estão de provas, a questão de... São 10 atores em cena, fora outras pessoas que trabalham, né? São 10 atores em cena, 6 apartamentos de um mesmo prédio, num 10º andar, que passa o período de final de 2019 até a primeira pessoa a ser vacinada, até a Covid diminuir, vamos dizer assim. Sim. Como que... Aí você vê na peça as relações de casais, ou de pessoas que se conheceram, se conectaram na pandemia, de pessoas que mudaram seus hábitos, de pessoas que tinham uma crença, não tô falando de religião, uma crença em qualquer coisa, acredito nisso, mudou completamente, porque a pessoa começou também a se olhar, prestar atenção em si, ou deveria mais prestar atenção em si, porque é uma discussão que a gente teve muito, e também aceitações de você mesmo. Então, a peça, a gente fala da pandemia, e é muito engraçado, porque parece que não aconteceu. Sim. Parece que não muito aconteceu. esquisito, é muito esquisito. E é isso. Então, a peça Praça do Sol 762, a gente fala da pandemia, mas a peça não é sobre isso. Vocês assistiram, vocês sabem que isso é muito pouco comparado à necessidade de 6 apartamentos. Imagina, você nem conhece os vizinhos que tem no prédio que você mora. Se conhece 1, 2, às vezes 3. E já tá muito. Entendeu? Mas... E aí 6... Acho que é sobre relações, na realidade. sobre relações. É sobre relações. Pandemia- É que a pandemia trouxe isso, né? Mas foi como eu falei no começo, acho que as pessoas, elas esqueceram. Uhum. E a gente fica meio falando da pandemia como se fosse, assim, algo que a gente viu numa novela, numa série, no filme, mas não, né? É nosso contexto, é nossa realidade, né? Mas é que nesse caso a pandemia ela é pano de fundo para potencializar os conflitos Isso, as relações. gente- Isso. E que existe que ainda. existiriam hoje. de qualquer forma. Sim. Mas pelo fato de elas estarem obrigadas a Isso. estarem dentro de casa, Exatamente. isso foi potencializado. E passou a pandemia e continuou. A pessoa que tem mesma preconceito, coisa, ela né? tá ainda com preconceito. A Uhum. mulher doida lá, qualquer coisa, vai estar ainda, tudo presente, né? Agora a gente não tá vendo tanto porque tá de novo, novamente, cada um no seu quadrado. E algumas vezes nós somos obrigados a conviver. Então, eu acho que é isso mesmo. A pandemia foi ali o tema, mas o forte são as relações, esse olhar para si, né? Ter essa empatia, essa observação que a arte traz, né? De você ser mais detalhista, de você prestar atenção no dia a dia, nas pessoas, no sentimento das pessoas. A pandemia me fez criar uma companhia de teatro. Então, Eu tenho uma companhia, que é a Cia Lázari. Ela existe... Começou com leituras em 2019 e em 2020 uma agonia, uma coisa louca. Eu falei, vou começar a ensaiar uma peça online. E aí a gente ensaiou uma peça, que foi Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena. E a gente foi apresentar 1 ano depois, na reinauguração do teatro em Guarujá. Então foi assim, lotadérrimo na capacidade que poderia, dentro das normas. Mas, assim, sessões lotadas, porque a necessidade em ver Nossa, pessoas. sim. E aí depois volta aquele negócio do teatro. Ai, que o teatro... É necessário a cultura. sim. Pra, às vezes, a gente olhar pra gente... Eu fiz uma peça, e eu acho que o Praça do Sol permite muito isso, mas eu fiz uma peça que era inspirada, acho que em Eduardo e Mônica, a música mesmo, e eu fazia um dos filhos. Eu só sei que eu recebi uma notícia depois que uma mulher, depois de assistir a peça, foi na delegacia e denunciou o marido. E a peça Sério? nem... É, porque ela estava sendo abusada em casa e não sabia disso. Ah, tá. E aí A só- peça fez falar, peraí, então isso aqui é um abuso. Isso aqui é errado. Então o teatro tem, às vezes, Tem esse poder. tem o poder, Verdade. muitas vezes, de a terapia terapêutico, mas às vezes de abrir o olho pra, eu sou escroto. Ou eu tô fazendo isso com meu filho, eu tô sendo... Eu, que sou mãe, deveria apoiar meu filho numa decisão que é dele, com todo o respeito, mas eu deveria e não apoio. Então é muito olhar pra si também, né?
Acho que Gera muita reflexão, né? gera. Nossa, muito, muito. E colocar música nessa peça, eu sempre fui uma pessoa contra a música. Nessa peça. Você imagina como foi legal dirigir junto com ele. Ô, Tabata, Sempre eu fui ia te contra. perguntar, qual foi o seu maior desafio Trabalhar com ele. Foi me Em conter relação- pra não... a trazer as músicas pra peça? Calma, gente, todo mundo aqui é amigo, vamos dar as O maior desafio em trazer música pra essa peça. É. Depois de mim. Depois do Vitor, eu acho... Não, sacanagem, acho que nem Não. teve desafios. Não. Mas assim, eu acho que tem uma questão aqui, que é a música nessa peça, ela conta a história junto. Uhum. Então, a escolha... Eu fui contra e hoje não sou, só pra deixar claro. Porque é necessário. Ela conseguiu te... Por favor. Mas sabe por que ela é necessária? Porque qual que é o papel da música dentro de qualquer produção cultural? Você vai ver cinema, próprio teatro. E aí, pensando não só em música ao vivo, cantada, mas trilha sonora mesmo. Sim. Uhum. O papel é ajudar o público a sentir Sim. determinadas emoções. Sim. Exatamente. Então, a gente tá fazendo isso, só que também cantando. E aí, nesse caso, a gente encaixou algumas músicas que ajudavam na passagem do tempo, que a gente tava contando a história ali, então, no início da pandemia, no meio, depois. Mas, ao mesmo tempo, fazia as pessoas sentirem mais, então, potencializava. Então, quando a gente fala sobre pessoas perdendo outras pessoas por conta do Covid, e a gente coloca uma música como Feito pra Uhum. Acabar, cara, aquilo Sensacional. vai no coração. Pra mim, música é muito poderosa. E em assim, filme, eu fiquei muito séries. impactado porque as Demais. músicas casaram muito com as cenas. Uhum. Pois é. E Sabe a assim, Carol... foi Eu ia dar um spoiler, casamento... mas é melhor não dar, né? Não. Será? Não. Gente, foi... A Carol, ela pensou, assim, tinha muitas músicas, era uma trilha gigante. A gente foi diminuindo, que eu acho que é necessário também pra, enfim, priorizar. Mas no final ficou metade suas escolhas e metade minhas escolhas, né? Então foi bem pensado junto, assim. Então, mas assim, quando a gente olha pra desafio, eu acho que primeiro era levar o elenco pra pensar na música desse jeito. Então, gente, vocês não estão só aprendendo música aqui, cantar por cantar. Vocês estão cantando, atuando junto e sentindo. Sim. Porque é isso que vai fazer a galera se emocionar ainda mais. Então, levar a música muito a sério. Só que como a gente tinha um elenco que a grande maioria ali não vem de uma trajetória musical, a gente teve que começar muitas coisas do zero, era muito difícil de fazer a galera se desprender do controle de, meu Deus, eu preciso acertar o tom, pra começar a sentir também, de fato, o que é que eu tô cantando, sabe? Então, ultrapassar o lado técnico da coisa, porque cantar que nem um robô, você não passa emoção. Sim. Sim. Então, acho que esse foi o maior desafio. Foi bastantes treinos aí, ensaios pra gente chegar num momento que a galera ficasse confortável e falar, nossa, beleza, eu vou cantar com o coração, sabe? E cantar pra mim tá entre as coisas difíceis que eu olhei e falei, nossa, que difícil, eu vou fazer. Morrendo de medo, apavorada, mas fui lá e fiz, assim. E eu devo muito à Tabata, porque eu tinha pavor de subir no palco cantando. Eu tinha pavor de subir no palco atuando. Bem Aí cedo. hoje eu subo, Começar por aí. consigo. Começou por aí. Aí meu pavor era cantar. E é muito doido esse negócio do tenho medo, mas vou fazer. A gente tem uma história que é maravilhosa. Quando a gente foi fazer aqui jazz, cena de beijo, beleza, eu e ela. Tá, uma hora isso vai acontecer. Fazendo ensaios, não sei o que, tal. Aí um dia ela chega pra mim assim, então, no próximo ensaio a gente vai marcar aquela cena de beijo. Eu falei, tá bom. A gente vai. E aí eu não conseguia. A gente ficou umas 2 horas. Não, para. Eu preciso de um tempo aqui. Eu tive que sentar, a gente conversou. Aí depois a cena saiu. Mas era um pavor, assim, que eu tinha dessa dinâmica. E aí depois foi. E aí a gente fazia no palco 1 milhão de vezes, quando eu, tá. Foi ok, hoje é uma coisa que pra mim não Natural. Vai faz naturalmente. né? não é um grande problema. Eu já subi no palco de lingerie, quando eu fiz o FIC no ano passado, lá no epílogo, que eu fiz o Autópsia, né? Que eu fazia uma morta e eu tava com lingerie bege. Menino, você é desprendido. Então, assim, pra mim, Não entendi. era uma questão de um Desafio, desafio, né? um medo gigantesco.
Depois que você pulou do penhasco, você só aproveita a queda. É um pouco sobre isso. Assim. E assim, a mesma sensação que a Carol tem com as pessoas que chegam no coletivo e aí começam a voar, né? Eu tenho com você, com o Léo e com as pessoas que a gente vai pegando e que começam a se sentir confortáveis com a música. Porque eu acho que, assim como teatro, música também se aprende, né? Sim. Obviamente, com muito ensaio. Isso também foi um outro desafio. A galera, às vezes, as pessoas colocam na cabeça que é talento. E beleza, pode ser que as pessoas elas nascem com uma predisposição. Mas existe muito ensaio, muito treino. Acho que o talento já foi. Já foi a época de talento. Eu acho que é isso, é estudo, é testar e dar errado. Eu acho que, na realidade, as pessoas confundem um pouco, porque por mais que a pessoa nasça com esse talento, ela tem que treinar, ela tem que estudar. Exato. Igual ela, eu acho que a música tá na sua história, você acabou de falar que tá no seu DNA, mas você foi para uma faculdade, você estudou 10 anos, né, piano, e foi lá e foi testando, é isso. Mas é porque as pessoas gostam dessa história do talento, porque é mais fácil. Mas é porque as pessoas confundem, que acham que, eu tenho talento, tá bom. Vou abrir e vai sair tudo. Não, gente, não é milagre? Ou se não tenho, então não vou nem tentar. Porque E aí, então, essa foi uma questão de, gente, assim, repetição. Sim. Muita repetição, até você cansar e aí ficar uma coisa mais automática pra você levar pra esse outro lugar. Aí chega pra mim, e agora? Como que atua junto com a música? Outro momento desafiador também. E ela também, Vitor, eles vão estar aonde? Agora eu não sei, eu preciso ver a música primeiro. Aí vai juntando tudo. Aí você, é por isso que eu não queria música, tá vendo? No final deu tudo certo. Não, mas é muito... Mas assim, o que eu sempre tive medo não era a música, era a peça e a música. Só que quando você junta os dois, por que eu tô falando isso? Porque às vezes não, a música sempre tem uma motivação. Dependendo da hora que você cante, ela tem uma... Por exemplo, você toma água. Aí na cena que você tá cantando música, você tem que jogar isso aqui fora. Então, o difícil do atuar com música é você atuar e cantar. Só que você não... Parei, vou cantar, depois eu volto pra peça. É tudo junto. E aí, eu traço um parâmetro que às vezes a gente muitas vezes... na própria pandemia, cantou em algum momento, seja no chuveiro ou seja não, fazendo comida, fazendo qualquer coisa. Então, por que no teatro a gente vai parar pra cantar e depois voltar à peça? É tudo junto. Então eu tô cantando com a motivação ou até a própria emoção daquele momento que eu estou vivendo. Se é jogar isso aqui fora, se é jogar um monte de coisa pro alto e ficar louco mas tem o canto. Então, administrar... Então, o ensaio vai muito... Acho que musical vai muito além do você cantar bem. Vai também você cantar bem com essa motivação de chegar nesse lugar ou nesse lugar, que às vezes a cena tá nesse lugar. Só que você subir até tal lugar e sair bonito e sair... Então, assim, é muito complexo. Então... É dinâmico, né? E quando eu pensei nos arranjos, a gente fazia no início ensaios separados, né? Então tinha um ensaio só pra música, a gente foi juntar num mês antes. E aí, vários arranjos que eu tinha criado na minha cabeça, eu falei, caraca, quando a gente levar pro palco, talvez não funcione. Então tem muito esse desafio, que não é só fazer arranjo por fazer, tem também que casar com o que as pessoas estão fazendo em cena. Sim. Então às vezes eu falava, gente, aqui faz baixinho, mas a cena não tava pedindo pra ser baixinho, tava todo mundo... Então tem que aumentar, sabe? Então, isso foi um grande aprendizado também, assim, de... cara, tudo tem que fazer sentido no final. E até coisas que o público não vai perceber, porque talvez não entenda sobre arranjo musical, mas tem que fazer sentido na cabeça delas, porque se destoar, vai perceber. Pode não saber o que é. Pode não saber explicar, mas vai sentir que tem alguma coisa fora, sabe? Gente, muito bom. A gente ficaria aqui horas e horas, mas... Estamos acabando. Gente, já quero aqui agradecer a presença de vocês, Vitor, Carol, Tabata. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Quer deixar as redes sociais pra galera seguir, conhecer? A peça continua agora em agosto? A gente fica até o final de julho e agosto, mais 2 semanas. Agosto a gente tá torcendo, assim. Queria muito ficar o mês todo, mas pelo menos... As 2 primeiras semanas já é garantido. De agosto a gente quer ficar assim. Legal. Então, estamos lá no Teatro Paiol Cultural, ali no Arouche, na Avenida Amaral Gurgel. Sextas e sábados, às 21h.
Até o final de julho, garantido. Com muita sorte, mais 2 semaninhas em agosto a gente faz. E tem os grupos, né, do Quimera. Então, a gente tem vagas ainda para oficina de montagem, para oficina de escrita, que é online, que é com o Léo, que vai ser muito legal. Tem também do curso voltado para Nelson Rodrigues, né? Tem uma oficina com estudo das obras de Nelson Rodrigues. E aí, depois de estudar, entender o grupo, o que o coletivo quer, porque é isso, né, o teatro, o que eu quero dizer. E aí a gente escolhe uma peça, ou algumas peças, e monta um espetáculo no final. Legal. Com acho que 6 apresentações, né? Sim. Nesse segundo semestre. Tá tudo nas redes. Então é @o Coletivo Quimera no Instagram. Também tem o Instagram do Praça do Sol, que é @pracadosol762. E acho que é isso. A gente talvez volte com Algodão e Palha também, que é a peça do Léo, que foi Algodão e Palha super não sucesso. vi, não. Tem que ver, tá muito bonito, muito legal. Terror, né? Terror. A gente gosta de coisa diferente. É boa, é boa. Eu Nossa. fui lá conferir, gente. Eu fiquei um pouco assim por ser terror. Mas é legal, é uma experiência. Eu gosto de fazer essas coisas imersivas, diferentes. Não gosto de teatro palco italiano normal. Gosto de fazer uma loucura. Como essa peça, não tem coxia, tá todo mundo em cena o tempo todo. São dificuldades. Teatro de arena, rua. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que é isso que a gente precisa também. Mas ficou muito legal. Ficou bem, mesmo na bagunça em algum momento ali, né? Que vocês tinham, reunir todo mundo e tal. Deu pra entender, a gente captar bem. Ficou sensacional. Parabéns. Feliz, vocês gostaram. Amei, Pessoal, fica amei. aqui o convite, vai assistir Praça do Sol, o espetáculo tá lindo, tá maravilhoso. Eu e André já fomos lá conferir. Sim. Se você quiser um spoilerzinho, corre lá no Instagram, né, A gente colocou um pouquinho da lá, né? peça, ou lá no Instagram do Tudo Conectado, que tem lá um spoilerzinho pra você só Ficar sentir com muita um gostinho vontade. e ir assistir. Exatamente. E é isso, gente. Finalizamos. Obrigada por mais uma vez, obrigada pelo bate-papo, viu? Foi sensacional. E a conversa, né, amigo? Foi maravilhoso. Obrigado, gente. Até o Beijo, próximo episódio, obrigada. gente. Tchau, tchau. A gente se encontra na rua aí.